mais uma vez. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs, os internautas que estão nos acompanhando via internet. Peço a graça e a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, da Santa Vó Rosa, Espírito Consolador do nosso amado Jesus, a sua Mãe Virgem Maria Santíssima, também a bênção do Santo Profeta Irmão Aldo. Queremos agradecer esses santos poderosos do nosso Deus, os quais nos ajudaram a chegar até a nossa reunião nesta congregação. Que a Santa Vó Rosa possa abençoar a todos, dando muita paz, saúde e felicidade. Queremos agradecer, meus prezados irmãos, pela presença de santos e anjos que aqui conosco estão, em nossas reuniões, não só nesta como em outras que estão iniciando neste momento. E assim, meus prezados irmãos, devemos nós amar profundamente a nossa Igreja Apostólica, que é somente nesta Santa Igreja que nós possamos sempre vir buscar desta fonte da água da vida, a paz, a saúde, a felicidade. E assim eu convido a igreja para se pôr em pé, todos de mão levantada aos céus, cabeça curvada, olho fechado, para não se distrair, e vamos assim fazer a nossa oração. Santíssimo e poderoso Deus, o nosso Pai, aqui nós encontramos diante deste altar, viemos buscar a sua graça, a palavra de conforto ao nosso coração, ao nosso espírito, para que nós possamos ter muita paz, saúde, felicidade, gozo e alegria, meu Deus. E nós temos certeza que na nossa Igreja Apostólica nós encontramos. Desde que obedeçamos a tua lei, a tua vontade, glorificar seu santo nome, vivermos em santidade e na paz do Senhor. Pai, rogo neste momento a sua graça, a sua bênção para a nossa reunião. Queremos agradecer, profeta Santo Irmão Aldo, pela sua presença em nossas reuniões, que nos conforta, fortalece nosso espírito, nossa alma. A bênção da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa do seu Filho amado, Jesus Cristo, meu Deus. A sua Mãe Virgem Maria Santíssima, que muito nos ama, nos protege e nos guarda junto com a Santa Vó Rosa. São duas santas de grande poder, que o Senhor tem à sua direita, Pai, junto com o profeta Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, pastor supremo, o nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Agradeço pela presença dos santos e anjos que aqui conosco estão mais uma vez. E a parte do púlpito, Irmão Aldo, eu entrego nas tuas santas mãos, seja feita a vossa vontade, a vontade da Santa Vó Rosa, o Consolador de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Rogo neste momento, Santa Vó, que a Senhora abençoa este conjunto coral que aqui estão, preparados para prestar um louvor de gratidão, a mensagem cantada que desperta aos nossos corações a santidade, a fé, o amor e a coragem, para nós podermos vencer os nossos dias aqui na face da terra. Santa Vó Rosa, entrego nas tuas mãos o nosso trabalho, que a Senhora abençoa. E aqueles por motivos justos, Santa Vó, que aqui não puderam estar, que a Senhora e o Santo Irmão Aldo sabem de tudo, conhecem o coração e a alma e o espírito de cada um. Que a Senhora abençoe e envie um santo anjo para estar ao seu lado. Ó Virgem Maria Santíssima, abençoa a nossa igreja, toda a nossa igreja, junto com a nossa amada e querida Vó Rosa. Todos nossos irmãozinhos, desde o pequenininho até o mais idoso, vó.
que a senhora alimenta a nossa fé, a nossa coragem, para que nós possamos vencer os dias difíceis da nossa vida. Eu entrego nas tuas mãos, Santa Avó Rosa, nas mãos do santo profeta, irmão Aldo, da Virgem Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos cantar de número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem lugar, e que marcha confiante, pois é grande novo desse Senhor. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa a nossa aliança do treino, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Não se deixe levar pela ilusão do mundo, não se deixe enganar como a onda do mar que o vento sopra para qualquer lugar. Seja firme em suas decisões, não deixe enganar o seu coração. Confie na Santa Avó Rosa e em nosso Santo Primaz, profeta e santo pastor. Esta igreja é uma escola onde aprendemos lições. Quem não aprender não passará no exame final. Tudo parece tão belo, mas nem tudo me convém. Saber viver, saber lutar para sempre vencer. Este é o lema para não se deixar levar pela ilusão. Crer e ter muita fé no irmão Aldo, na Santa Avó Rosa e no reino do céu. No irmão Aldo, na Santa Avó Rosa e no reino do céu. Sim, no céu.
Eu vou ler agora, nesse momento, meus irmãos, novamente, então, o Boletim Eterno Oficial número 3.879, disciplina da Igreja, concede honra e moraliza os costumes. Prezados irmãos, a base fundamental da nossa Igreja Apostólica está firmada nos princípios da doutrina e da disciplina, ensinamentos que a Santa Vó Rosa nos transmitiu em nome de Jesus, nosso Senhor. 2 pilares são o alicerce e a segurança da Igreja Apostólica. A doutrina é um conjunto de ensinos que sustenta a fé e a mensagem, formada por princípios que fundamentam nosso sistema religioso e revelam os mistérios profundos do Evangelho do Reino dos Céus, da divindade de Deus, dos seus santos e de sua santa vontade. Ela amplia e esclarece o conhecimento sobre a pessoa humana, o ministério do Espírito e o discernimento entre bem e o mal, para que o povo de Deus conheça a verdade. Também explica os sacramentos, a vida eterna, a divindade de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, e o ministério revelado à Igreja sobre o Espírito Consolador, prometido por Jesus, o Divino Salvador. A disciplina, por sua vez, é o conjunto de regras e normas de conduto que moraliza e santifica a pessoa humana, tornando-a honrada, digna de credibilidade e respeito. Uns dos ensinos da nossa Igreja assim esclarece a respeito da disciplina. Sem disciplina não há moralização dos costumes e se dá a purificação da alma. A Igreja Apostólica possui normas de conduta e disciplina para todos os aspectos da vida de um verdadeiro Filho de Deus, e esses princípios devem ser acatados e obedecidos por todos os membros e consagrados, pois são preciosos ensinamentos legados por Jesus através da Santa Vó Rosa. Entre essas regras de condutos, destacam-se as orientações para a parte de vestimento das mulheres e homens. As mulheres não devem usar vestidos ou blusas degotadas, e o comprimento dos saias e vestidos devem ser 2 dedos abaixo do meio da barriga da perna, sem aberturas laterais, sem transparência
e sensíveis justas ao corpo. Devem evitar modas que expõem o corpo e corrompem os bons costumes, usar apenas esmalte incolor e não recorrer à pintura nos lábios, olhos e rosto. Infelizmente, algumas irmãs se deixam influenciar por modas mundanas e usam vestidos curtos, justos ou abertos nas laterais, o que fere a disciplina da igreja e constitui pecado. Os homens também devem observar normas de apresentação, não usar roupas muito justas, não deixar costeletas compridas, barbas ou cavanhaque, nem cortes de cabelo extravagante. Essas práticas seguem de modo do mundo e entram em choque com a boa maneira de o apostólico se apresentar. A desobediência à disciplina da igreja por parte de alguns escandaliza os apostólicos fiéis e aqueles que nos visitam, pois decepcionam-os. Poderão deixar de participar das nossas reuniões. Irmãos apostólicos, eu e irmão Maldo, recomendo que se lembrem sempre de que a disciplina, o respeito e a parte dos vestimentos das irmãs e dos homens não foi modificada e permanece exatamente como a Santa Vó Rosa nos legou. Por esse mesmo motivo, ensinou o apóstolo São Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam na fé e na santidade. A disciplina e as normas de condutas da igreja amplia-se a todos, indistintamente, casais de namorados e noivos, cerimônias de casamento, festa, de aniversário, literatura, entendimento e participação de eventos. Elas definem claramente o que não é permitido, por ser nocivo e prejudicial à vida moral e religiosa do apostólico. A disciplina e as normas de conduta que a Santa Vó Rosa nos legou são a segurança das nossas famílias, da nossa mocidade, da nossa própria igreja.
se deixarem de todo a disciplina e não tiverem amor e zelo por ela, podem causar muitos e sérios problemas para a nossa igreja e para o nosso povo. Amem e valorizem a disciplina de nossa igreja e que ela seja o guia moral da vossa vida. Evitem a aparência do mal. Sejam leais à sua igreja, a Santa Avó Rosa e a mim, irmão Aldo. Esta é a recomendação que lhes faço para o seu próprio bem e para o bem da nossa igreja. Como profeta do Senhor, eu, irmão Aldo, mais uma vez, a todos aqueles que estão querendo modificar a disciplina de nossa igreja e que andam dizendo que ela foi modificada, estão enganados. Isto não é verdade. Quanto à maneira de se vestir, devem que houve uma abertura, alguma permissão, e que as mulheres podem usar vestidos e saias mais curtas do que o comprimento ensinado pela igreja, abertas na lateral, e que a mocidade podem imitar pessoas que não têm compromisso com a fé. Digo a todos que nada disso é verdadeiro. Eu, irmão Aldo, reafirmo mais uma vez, a nossa disciplina não mudou e nada vai mudar. Será assim até o fim da obra da igreja na terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória desta igreja apostólica. Como primaz apostólico, recomendo a todos os que confiam em mim, irmão Aldo, e que amam a Santa Avó Rosa e a Igreja Apostólica, que lutem para preservar a nossa disciplina e os bons costumes que tenho lhes ensinado, porque onde não há disciplina, há corrupção, dissentimentos e ausência da graça divina. A segunda mensagem, a união e a consagração que deve existir entre o povo apostólico. Irmãos apostólicos, eu, irmão Aldo, tenho consciência de que muitos entre o nosso povo ainda não estão permanente convertidos à fé apostólica. Alguns ainda guardam ressentimentos e mágoas em seus corações. Não sabem perdoar seus irmãos, não se unem
não trabalham da igreja e não demonstram a devida consideração uns pelos outros. Esse sentimento não vem de Cristo, nem do Consolador. Pelo contrário, eles enfraquecem a unidade da igreja, diminuem a fé e a santidade do nosso povo e, consequentemente, prejudicam toda a obra, o esforço que realizamos em favor da salvação de almas. Recomendo-lhes o conselho do apóstolo São Paulo, que em sua carta dos Colossenses ensinou: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia e bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha deixado queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também deveis fazer-vos. Faço um apelo sincero aos vossos corações: sejam unidos e não desunidos, saibam perdoar e tenha consideração pelo próximo, especialmente pelo seu irmão de fé. Sem amar os corações, não haverá perdão, nem verdadeira consideração pelo outro. E sem isso, a união entre o povo de Deus será imperfeito e frágil. Irmãos e irmãs apostólicos, aceitem este meu conselho. Se desejarem ter paz no coração e sejam verdadeiramente felizes, pois se continuarem a agir como não convertido, colherão apenas tribulações, angústias e sofrimento. Sobre vós as lutas se tornarão muito mais difíceis de vencer. Por isso sejam unidos, amem-se, tenham consideração e respeito uns pelos outros, assim sendo felizes e abençoados pelo Senhor, e a nossa igreja permanecerá firme e forte no caminho da santidade e da salvação. Preciosos ensinamentos e conselhos do profeta Santo Irmão Aldo. Ele não descuida um instante sequer de nenhum dos seus filhos da sua igreja. Ele nos orienta, meus irmãos, para que possamos ser felizes e abençoados. E é só nesta igreja que isto acontece, de podermos receber da graça divina do nosso poderoso Deus,
nosso Pai Celestial. Devemos agradecer imensamente o nosso Pai, por esses santos poderosos que nos dias presentes desse século Ele preparou. Pois o nosso Deus precisaria completar no seu reino 2 santos que faltavam. E foi preparado o Santo Consolador da promessa do seu Filho amado Jesus. Por 16 anos, a nossa Santa Avó Rosa, à frente desta igreja, dirigindo, orientando, com aquela mansidão, com aquela humildade no seu espírito, na sua alma. Ela só queria ver o bem de todos, da juventude de nossa igreja, das crianças, dos jovens, de todos os apostólicos. Ela muito nos amou, irmãos, e ama-nos até hoje. Ela preparou o Santo Irmão Aldo para ser o seu porta-voz, quando ela deixou o seu corpo santo aqui na face da terra, gloriosamente foi aos céus, para nos ajudar, para nos abençoar. E ela orientou o seu servo, o santo profeta Irmão Aldo, que teve sempre as mesmas qualidades e dons que a Santa Avó Rosa possuiu do nosso querido Jesus. A humildade, a mansidão. Por isso, prezados irmãos, por 44 anos de existência no seu corpo físico, ele esteve à frente da sua igreja, abençoando, amparando a todos. Muitos têm esta experiência que estiveram na sede de nossa igreja quando estava em seu corpo físico. O profeta Irmão Aldo, amando o seu povo, beijando as suas mãos, a sua face, e ali com maior alegria abençoando o seu povo, seus filhos, saindo do seu espírito aquela humildade, aquela mansidão, abençoando, aconselhando a cada um que o procuravam. E assim foi a vida do santo profeta Irmão Aldo quando estava aqui na face da terra. Eu lembrei, meus queridos irmãos, um fato que aconteceu de um dos nossos irmãos, não lembro que cidade, estado, da onde era. Ele foi à sede de nossa igreja e procurou o Santo Irmão Aldo. E lá ele falando com o Santo Irmão Aldo, ele falou: Irmão Aldo, eu tenho pedindo incansavelmente ao Senhor a sua graça e a sua bênção, e eu não consigo receber, Irmão Aldo. E o profeta Irmão Aldo respondeu-lhes: eu já estive lá no seu lar, na sua casa, por várias vezes. A avó me mandou eu ir lá, mas o Senhor não aceitou, nada pude fazer. E mais uma, toma cuidado na tua vida, que se você não merecer, um dia você ficará para trás abandonado. Olha, irmãos, o profeta Santo Irmão Aldo, com a sua bondade, misericórdia e sabedoria, ele não perde nenhuma alma, meus irmãos, ele não quer perder nenhum, ele luta até o último, como diz aquele ditado, o último fio de cabelo. O santo profeta Irmão Aldo não esquece de ninguém. Passe o que passar, meus irmãos. Quando pedir a graça do santo profeta Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, tenha paciência. Ontem eu falei essa palavra que vou falar agora, meus irmãos. A Santa Avó Rosa e o santo profeta Irmão Aldo
por todo o poder que o nosso Deus, o Pai, concedeu a eles para abençoar o seu povo, a sua igreja, nada eles fazem sem consultar primeiramente o Pai. Ele é o superior a tudo. A Santa Avó Rosa e o irmão Aldo vão à presença de Deus e levam o pedido do seu filho, a sua filha. Muitas das vezes, a Santa Avó Rosa recebe do nosso Deus, pode operar a cura, o milagre na vida dos nossos filhos. E muitas vezes o nosso Deus manda que espera mais um pouco. Por quê, irmãos? Deus, o nosso Pai, Ele quer ver até onde chega a sua paciência, a sua obediência, a sua consagração, para que possa receber a graça e a bênção do nosso Deus, de Jesus, seu Filho amado, e o Divino Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, nós não podemos nos descuidar um pouquinho sequer de estar em comunhão com o nosso Pai Celestial, porque os santos e anjos são enviados para nos guardar, nos amparar e nos proteger, nos livrar de todo o mal e de todo o perigo. Devemos nós estar sempre firmes na nossa fé, na nossa coragem, para que possamos nós vencer as lutas difíceis da nossa vida. Para finalizar, meus irmãos, eu quero ler aqui no nosso inário o número 54. Aquele que é sempre santo, vence pela graça divina. Aquele que sempre santo e fiel, o pecado não o domina. A santidade é uma arma contra os ataques do mal. A santidade nos leva à vitória, nos leva para a glória celestial. Ó, que maravilha essa mensagem de destino, né, meus irmãos? Então vale a pena nós permanecermos na nossa igreja apostólica. Ontem eu falei, repito hoje, meus irmãos, não perca a oportunidade de virem à nossa igreja apostólica para ouvir as mensagens cantadas que o nosso conjunto cantam, para louvar ao nosso Deus e assim alegrar a sua alma, o seu espírito, porque são hinos inspirados pelos céus. Não percam, meus irmãos, a oportunidade. Seja manso e humilde de coração. Nos dias de reuniões aqui que tem na terça, né, irmãos? Reunião de oração. E sábados e domingos. Não percam, meus irmãos. É pouquinho tempo, 1 hora e pouquinho, passa ligeirinho. Venham e façam a vontade do nosso Deus. Como eu disse, irmãos, ao entrarem, leiam uma placa em cima do púlpito. Agradeçam a Deus por entrar nesta Santa Igreja Apostólica. Leiam a placa que está escrito à esquerda na parede. Como eu falei, não é enfeites. É para que o povo se una a Deus o Pai, o todo o poder celestial, com seu Filho amado Jesus, seu Divino Espírito Santo, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima e o Santo Profeta Irmão Aldo. Façam assim, meus irmãos. Aproveitem o seu viver aqui na face da terra, porque não sabemos quando poderemos tombar o nosso corpo aqui na face da terra e subirmos para a glória celestial.
vai ser um dia maravilhoso. E eu creio, porque eu penso de um dia herdar o reino do céu como os irmãos todos. Acredito que pensam. Não podemos ter medo da morte, porque a morte não é de nosso Deus, não foi Ele que deixou. Mas é preciso tombar o nosso corpo para que o nosso espírito entre eternamente na glória celestial. Caminhos da vida, precisamos de alguém
que o nosso Deus nos dê. Existe um companheiro melhor que o nosso profeta Santo Irmão, o qual nosso Deus bondoso nos deu nestes dias para nos abençoar, para nos proteger, nos livrar de todo o mal. Ó companheiro meu, companheiro seu, profeta Santo Irmão Aldo, devemos nós agradecer imensamente ao nosso Deus Todo-Poderoso, que concedeu a nós, a nossa igreja, a família apostólica. O Santo Irmão Aldo sempre falava, nós somos uma família só, devemos ser unidos, amarmos uns aos outros, irmãos. Perdoar se houver ofensa da parte de alguém, mas procura de se amar, pois o nosso profeta Irmão Aldo nunca vai esquecer de nenhum de nós. Eu peço aos irmãos ficarem em sentido de oração, mão levantada aos céus, cabeça curvada, olho fechado, para não se distrair. Vamos assim orar e agradecer o nosso Deus por este momento. Glorioso, bondoso Pai, neste momento, meu Deus, queremos nós todos lhe agradecer, Pai, por esse momento tão precioso que aqui passamos, pela mensagem que o Senhor nos deu através dos boletins, através das mensagens cantadas pelo teu conjunto coral. E eu peço, meu Pai Celestial, abençoa esses teus filhos, tuas filhas. Abençoa os regentes para que possam cumprir com o seu dever aqui na face da terra. Os teus filhos, tuas filhas que cantam, tocam hinos maravilhosos para a grandeza do Senhor nosso Deus. E eu nesse momento, Pai, estou encerrando mais um trabalho em Teu nome, e eu peço a Sua graça, a Sua bênção para os Teus filhos e Tuas filhas. Aqueles que por motivo justo, vó, não estiveram aqui, que a Senhora abençoa também. Se estiverem precisando de uma saúde, Santa Vó, tenha misericórdia. Ó Santo Profeta Irmão Aldo, peçam a Deus, o nosso Pai, se lhe permitir, a Senhora possa abençoar, junto com nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima. Ó Santa Vó, Santo Irmão Aldo, eu ponho minha mão sobre esses pedidos de oração, vó. Que teus filhos te pedem, escreveram nomes aqui. Eu não sei, vó, o que eles te pedem, mas a Senhora, pelo poder do Pai e a misericórdia da Senhora, junto com o profeta Irmão Aldo, sabe o que eles te pedem, vó. Se eles merecerem, que a Senhora os conceda a paz, a saúde e felicidade. Se estiverem precisando de uma porta de emprego, vó, que a Senhora encaminhe, que dê tudo certo. Ó Santo Irmão Aldo, eu peço que abençoe ricamente teus filhos, cujo escrito está aqui, que teus filhos colocaram, pedindo a sua graça, a sua bênção para um parente, para um filho, uma filha. Abençoe o trabalho de cada um, seja na lavoura, no comércio, na indústria, onde for. Santa Avó, eu entrego nas tuas mãos e aqui seja feito a vossa vontade. Santa Avó Rosa, junto com o Santo Profeta Irmão Aldo, eu peço à Virgem Maria Santíssima que ampare e proteja esses teus filhos, levando para os seus lares, que um santo anjo possa acompanhar cada um até o seu lar, a sua casa, e dando assim um resto de domingo muito feliz, muito abençoado,
à noite um bom descanso e um bom repouso, e a partir de amanhã, uma boa semana de trabalho. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu entrego nas tuas mãos esses teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém.